Existe um instante particular, quase invisível para os historiadores que estudam grandes batalhas ou movimentos de exércitos, no qual um homem compreende que tudo o que construiu ao longo da sua vida está prestes a desmoronar-se por completo. Para os generais do Terceiro Reich, esse momento chegou de formas distintas. No interior de uma floresta perto de Duisburgo, no banco traseiro de um automóvel na estrada entre Paris e Metz, numa cela da prisão de Plötzensee com uma corda fina pendurada num gancho metálico. 12 dos 18 marechais de campo alemães, que serviram durante a Segunda Guerra Mundial, terminaram fora do serviço ativo antes de a guerra terminar, e 6 morreram em circunstâncias violentas. O exército alemão que chegou à Segunda Guerra Mundial era uma instituição formada durante séculos de tradição prussiana. A lealdade ao Estado, a obediência ao superior hierárquico, a subordinação de qualquer julgamento pessoal à cadeia de comando. Essa mesma tradição foi a que permitiu a Adolf Hitler converter homens de considerável inteligência tática em instrumentos de uma guerra que muitos deles, em privado, sabiam que não podia ser ganha. A tensão entre o juramento de lealdade ao Führer e a convicção crescente de que a Alemanha caminhava para o desastre marcou a psicologia de quase todos os comandantes que aparecem neste. De todos os marechais de campo que serviram a Hitler, provavelmente nenhum representou melhor a contradição do soldado profissional alemão do que Walter Model. Nascido a 24 de janeiro de 1891 perto de Magdeburgo, filho de um diretor de escola sem recursos militares nem títulos nobiliárquicos, Model chegou ao topo do exército alemão não por herança, mas por uma brutalidade quase sobre-humana de trabalho, vontade e desprezo pela sua própria segurança. No verão de 1944, comandava mais de metade de todas as forças alemãs na frente oriental. Nenhum outro general na história recente da Alemanha tinha acumulado tal responsabilidade em tão pouco tempo. Chamavam-lhe o Feuerwehrmann do Führer, o bombeiro. Cada vez que uma secção da frente se aproximava do colapso, quando as divisões estavam cercadas e os comandantes pediam permissão para retirar, Hitler mandava Model. E Model chegava, instalava-se no posto de comando mais avançado que encontrava, insultava os comandantes intermédios numa linguagem que faria corar um sargento de instrução, reorganizava unidades em pleno combate com uma ferocidade quase teatral, e a frente aguentava. O segredo de Model era que nunca pedia permissão para fazer o que acreditava ser necessário. Em janeiro de 1942, quando o seu 9º exército estava prestes a ser cercado na região de Irjef, viajou pessoalmente à sede do Führer para exigir reforços de uma divisão blindada. Hitler, que durante toda a guerra teve uma relação de amor-ódio com os generais que se atreviam a contradizê-lo, olhou-o fixamente quando Model perguntou com frieza: "Quem comanda o 9º exército, meu Führer, você ou eu?" Foi uma das poucas vezes em que Hitler recuou. Depois desse episódio, o ditador não conseguia disfarçar um certo desconforto na presença do seu bombeiro favorito. Disse que comentou com um subordinado: "Viu aquele olho? Confio naquele homem para o fazer, mas não gostaria de servir sob as suas ordens." A fisionomia de Model era parte da sua lenda. 1,60 m, robusto, quase quadrado, com um monóculo no olho direito que alguns dos seus oficiais interpretavam como um gesto afetado, e outros como uma prolongação natural do seu olhar frio. Deslocava-se constantemente num avião Stork de reconhecimento, aterrando sem aviso nas posições dos seus subordinados para verificar se os relatórios coincidiam com a realidade. Quando não coincidiam, as consequências para o comandante responsável eram imediatas. Os estados-maiores que serviam sob as suas ordens solicitavam transferências em massa. Os seus soldados respeitavam-no com uma mistura de medo e admiração. Em junho de 1944, quando a Operação Bagration desfez em semanas o que o exército alemão tinha demorado anos a construir, arrasando o grupo de exército centro com perdas estimadas em 28 divisões e cerca de 350 mil homens em menos de 2 meses, Hitler enviou Model. O marechal chegou quando a situação já era irreversível, mas a sua presença estancou a hemorragia o suficiente para impedir que os soviéticos alcançassem a Prússia Oriental naquele verão.
A 17 de agosto de 1944, Hitler entregou-lhe os diamantes para a Cruz de Cavaleiro e deu-lhe simultaneamente um novo encargo: assumir a frente ocidental, onde o desembarque da Normandia tinha convertido o grupo de exércitos B num punhado de divisões em retirada. O que Model encontrou ao chegar à França era a dissolução do poder alemão no Ocidente. Os Panzer que restavam tinham de 5 a 10 tanques cada um. Não havia reservas. Em setembro de 1944, escreveu a Hitler com a sua característica brutalidade: a luta desigual não pode prolongar-se muito mais. Temendo que a mensagem fosse interceptada por intermediários, acrescentou no seu despacho mais importante uma anotação pessoal, para ser apresentado ao Führer no original. A ofensiva das Ardenas, lançada em dezembro de 1944, foi o último grande movimento que Model dirigiu no Ocidente, desde o princípio que a considerou um erro estratégico. Juntamente com o general Hasso von Manteuffel e o general das Waffen-SS Sepp Dietrich, falou diretamente com Hitler numa conferência celebrada dias antes do início da operação, argumentando que o objetivo de Antuérpia era inalcançável com os recursos disponíveis. Hitler negou-se a escutá-los. Quando os tanques alemães começaram a avançar pelos bosques congelados das Ardenas, Model instalou-se perto de Saint-Vith. Um tenente alemão anotou no seu diário: o Generalfeldmarschall Model dirige o tráfego pessoalmente. Um homem pequeno e insignificante com um monóculo. Em março de 1945, o Reno tinha sido cruzado. A 7 de março, forças blindadas norte-americanas capturaram intacta a ponte Ludendorff em Remagen, facto que Hitler considerou uma traição pessoal. No final do mês, os 300.000 homens do grupo de exércitos B ficaram presos na Bolsa do Ruhr, completamente cercados. O próprio Kesselring chegou de Itália com instruções para restabelecer a situação e encontrou um Model no limite das suas forças que lhe lançou uma denúncia da loucura do OKW, de Jodl e de Keitel, palavras que teriam custado a vida a qualquer general que não fosse ele. Model negou-se a transmitir as ordens de Hitler de terra queimada. O ministro Albert Speer, que naqueles dias percorria a Alemanha tentando salvar o que restava da infraestrutura do país, pediu-lhe que não destruísse as instalações do Ruhr. Model cedeu em silêncio. O general Matthew B. Ridgway, comandante do 18.0 Corpo Aerotransportado dos Estados Unidos, enviou-lhe um emissário sob bandeira branca oferecendo-lhe a rendição. O oficial de Estado-Maior que devolveu a resposta explicou ao emissário que o juramento pessoal do Marechal ao Führer tornava impossível sequer considerar essa proposta. Na segunda semana de abril de 1945, Model ordenou a dissolução do grupo de exércitos B. Os soldados mais jovens e os mais veteranos foram licenciados. Ao resto, deixou-se a escolha entre render-se ou tentar escapar em pequenos grupos através das linhas aliadas. O próprio Model, com o seu ajudante, o coronel Theodor Pilling, e mais 2 oficiais, internou-se a pé num bosque perto de Duisburgo. Durante 4 dias, viveu entre as árvores, dormindo no chão do mesmo bosque onde os invernos do Ruhr chegavam ainda com força em abril, falando com os seus 3 acompanhantes de honra da Alemanha do que significa servir a um Estado quando esse Estado se converteu noutra coisa. Model sabia que os soviéticos o tinham acusado de crimes de guerra relacionados com a deportação de 175.000 pessoas para trabalho forçado nos campos da Letônia, factos que os historiadores posteriores atribuem às SS e não à sua jurisdição direta. Mas também sabia que isso não mudaria o destino que o esperava se caísse em mãos soviéticas. Em algum momento desses 4 dias, perguntou ao seu Estado-Maior: fizemos todo o possível para justificar as nossas ações perante a história? O que resta a um comandante na derrota? E, sem esperar resposta, acrescentou: na antiguidade, tomavam veneno. A 21 de abril de 1945, depois de apertar a mão a cada um dos 3 oficiais presentes, Model e o coronel Pilling afastaram-se para o interior do bosque. Alguns minutos depois, ouviu-se um disparo. Pilling regressou sozinho. Model foi enterrado onde caiu. Anos depois, o seu filho organizou a trasladação dos restos mortais para o cemitério militar do bosque de Hürtgen,
onde descansa entre os soldados que comandou. O único general a quem Hitler chegou a chamar publicamente o seu melhor marechal de campo terminou sozinho entre as árvores com a sua pistola Walter. A 30 de outubro de 1882 nasceu em Poznan, então cidade prussiana, Günther Hans von Klug, filho de um oficial de artilharia que usaria o título nobiliárquico von apenas a partir de 1913. Klug herdou a ambição, a exatidão técnica e a firmeza que caracterizavam os oficiais da velha escola prussiana, mas também algo que muitos dos seus colegas jamais desenvolveram, uma consciência aguda, quase doentia, das suas próprias contradições. Klug era um comandante brilhante. Demonstrou-o na Polônia em setembro de 1939, quando o seu quarto exército rompeu as defesas polacas com uma eficiência que impressionou o próprio Hitler. Em maio de 1940, em França, os seus 4 exércitos cruzaram as Ardenas com uma velocidade que os planeadores aliados consideravam impossível. Foi nesse contexto que Klug permitiu a Erwin Rommel forçar a travessia do Mosa em Dinant com botes de borracha. Uma decisão que ele próprio inicialmente queria adiar para organizar um ataque em regra, mas que apoiou após ouvir os argumentos de Rommel. Foi uma das decisões mais consequentes da Guerra Ocidental. Na frente oriental, ao comando do Grupo de Exércitos Centro durante a Operação Barbarossa, Klug demonstrou tanto a sua capacidade como os seus limites. Quando a ofensiva para Moscovo se deteve em dezembro de 1941, com as temperaturas a caírem abaixo dos 30 graus negativos e as divisões alemãs a 20 quilômetros da capital soviética, Klug compreendeu algo que muitos dos seus colegas demoraram anos a assumir, que a Alemanha não ganharia esta guerra tão facilmente como se supusera. A crise chegou de outra direção. Henning von Treschow, chefe de Estado-Maior de Klug no Grupo de Exércitos Centro, era um dos conspiradores mais ativos do exército alemão. Um homem que acreditava genuinamente que matar Hitler era uma obrigação moral para qualquer oficial que compreendesse o que estava a ocorrer. Treschow trabalhou durante meses a consciência de Klug, convidando-o a considerar o apoio a um golpe de Estado. E Klug escutou, deliberou, vacilou. A condição que Klug impôs foi simples. Só atuaria se Hitler estivesse morto, não antes. Essa condição revelou o problema fundamental do seu caráter. Era um homem capaz de ver a verdade moral de uma situação, mas incapaz de dar o passo que essa verdade exigia sem a certeza absoluta do sucesso. Quando, a 20 de julho de 1944, Klaus von Stauffenberg colocou a sua pasta com a bomba na sala de conferências da Toca do Lobo, os conspiradores ligaram para Klug. Por algumas horas, pareceu que o marechal estava disposto a unir-se ao novo governo provisório que tentava formar-se em Berlim. Então chegou a notícia de que Hitler tinha sobrevivido. Klug retratou-se de imediato. Reafirmou a sua lealdade ao regime com a celeridade que só podem ter aqueles que estiveram prestes a traí-lo. Em agosto de 1944, Klug comandava as forças alemãs na Normandia, onde o desembarque aliado criara uma situação desesperada. Um dia, o seu automóvel foi atingido por um ataque aéreo aliado e, durante horas, Klug esteve incomunicável. Hitler, cuja desconfiança em relação aos seus generais já roçava a paranoia, começou a acreditar que Klug estava a negociar em segredo com os aliados uma rendição separada. Não havia qualquer evidência disso, mas a desconfiança foi suficiente. A 17 de agosto de 1944, Klug foi exonerado do comando e convocado a Berlim. A mensagem era inequívoca para qualquer pessoa que conhecesse a mecânica do regime. Ia ser detido. As declarações obtidas sob tortura de vários conspiradores de 20 de julho tinham mencionado o seu nome. Klug não chegou a Berlim. A 19 de agosto de 1944, num ponto qualquer da estrada entre Paris e Metz, ingeriu uma cápsula de cianeto que trazia consigo há algum tempo. Deixou uma carta dirigida a Hitler.
Nela, sem revelar nada dos seus contactos com a resistência, sugeria ao Führer que pusesse fim à guerra porque a Alemanha não podia ganhá-la. Era o conselho que nunca tinha tido a coragem de dar em vida. Klug morreu sozinho no banco traseiro de um automóvel, numa estrada da França ocupada, com o cianeto ainda a atuar. O homem que durante anos tinha visto com clareza o que devia ser feito e nunca encontrou o momento para o fazer, morreu exatamente assim, entre dois pontos, sem chegar a nenhum. Em junho de 1973, perto da cidade de Munique, morreu de um derrame cerebral aos 85 anos, o homem que muitos historiadores militares consideram o maior estrategista que o exército alemão produziu na Segunda Guerra Mundial. Erich von Manstein recebeu honras militares no seu funeral e, entre os presentes, encontravam-se numerosos veteranos de ambos os lados. Tinha sobrevivido aos campos de prisioneiros, a um julgamento por crimes de guerra, a 8 anos de desterro do exército que ajudara a construir e ao desaparecimento de tudo aquilo por que tinha trabalhado. Manstein nasceu a 24 de novembro de 1887, em Berlim. Filho adotivo do general Georg von Manstein e sobrinho por afinidade do influente marechal de campo Paul von Hindenburg. O seu nome de nascimento era Erich von Lewinsky, mas foi dado em adoção a uma família militar sem descendentes varões. Essa dualidade de identidades, entre o nome que recebeu ao nascer e o que usou em toda a sua vida profissional, não deixa de ser uma metáfora da existência de um homem que operou constantemente na fronteira entre o que a lealdade exigia e o que a inteligência indicava. O plano que Manstein elaborou no outono de 1939 para a invasão da França, o famoso Sichelschnitt, ou golpe de foice, foi talvez o mais brilhante de toda a Segunda Guerra Mundial. A proposta original do Estado-Maior previa uma versão modificada do Plano Schlieffen de 1914, com o peso principal do ataque a recair sobre a Bélgica e a Holanda. Manstein, então chefe de Estado-Maior de Rundstedt no grupo de exércitos A, argumentou que esse plano era exatamente o que os aliados esperavam. A alternativa que propôs era atravessar as Ardenas com a massa blindada alemã, cruzar o Mosa em Sedan e girar em direção ao Canal da Mancha, cortando o grosso dos exércitos aliados pela retaguarda. Brauchitsch e Halder rejeitaram-no repetidamente porque contradizia a doutrina estabelecida. Rundstedt apoiou-o. A história registrou que Manstein tinha razão. Em 6 semanas, o plano que os seus superiores tinham desprezado destroçou a frente aliada com uma eficiência que surpreendeu até os próprios alemães. Na frente oriental, Manstein conduziu algumas das operações militares mais complexas da guerra. A conquista da Península da Crimeia em 1941 e 42, com a captura de Sebastopol em julho de 1942, após um cerco de 8 meses. A tentativa de romper o cerco de Stalingrado em dezembro de 1942, que fracassou não por falta de habilidade tática, mas porque o 6º Exército encurralado já carecia de combustível para avançar em direção às colunas de socorro, e a contraofensiva de fevereiro e março de 1943 na região do Dniepr, que recuperou Cracóvia e estabilizou a frente meridional após o desastre de Stalingrado, naquilo que muitos analistas consideram o maior triunfo defensivo-ofensivo do exército alemão. As fricções com Hitler foram constantes e crescentes. Manstein discordava da tática hitleriana de não dar nenhum passo atrás, pois compreendia que, na guerra de movimentos que se travava no leste, a retirada tática podia ser o prelúdio de um contra-ataque devastador. Quando tentava explicar isto ao Führer, recebia gritos e acusações de cobardia. Numa dessas reuniões, segundo relatos de testemunhas, Manstein respondeu a uma diatribe de Hitler com uma frieza que deixou os presentes sem palavras. Apontou diretamente para uma decisão do Führer no mapa e disse que se essa ordem fosse executada, o resultado seria o desastre. Hitler executou a ordem. O resultado foi o desastre.
A 30 de março de 1944, Hitler convocou-o e comunicou-lhe que seria exonerado do comando do Grupo de Exércitos Sul. Como compensação, entregou-lhe pessoalmente as espadas com diamantes para a Cruz de Cavaleiro, a máxima condecoração militar alemã. Era a forma mais elegante disponível de dizer a um homem que ele já não era necessário. No final da guerra, Manstein estava hospitalizado quando foi capturado pelos britânicos. Em 1949, foi julgado em Hamburgo por crimes de guerra relacionados com o tratamento de civis e prisioneiros no território que esteve sob o seu comando na Frente Oriental. Foi condenado a 18 anos de prisão. A condenação gerou uma controvérsia que ainda não está totalmente encerrada. Vários oficiais militares britânicos, entre eles o próprio Winston Churchill e o marechal de campo Lord Carver, opinaram publicamente que a condenação era excessiva. O próprio Liddell Hart, o influente teórico militar britânico que tinha entrevistado Manstein extensivamente após a guerra, considerava que o processo fora desproporcional. Cumpriu 4 anos e foi libertado em 1953 por razões de saúde. No pós-guerra, Manstein foi consultado pelo governo de Konrad Adenauer quando a Alemanha Ocidental começou a reconstruir as suas forças armadas dentro do quadro da OTAN. Publicou as suas memórias, Vitórias Perdidas, que se tornaram um êxito de vendas internacional e que são, ainda hoje, uma referência obrigatória para qualquer estudioso da Segunda Guerra Mundial. Nelas, Manstein apresentou a sua versão dos factos com uma clareza que alguns consideraram autoexculpatória e outros simplesmente honesta. Morreu a 9 de junho de 1973 em Irschenhausen, perto de Munique, de causas naturais. O seu funeral reuniu veteranos alemães e estrangeiros. É um dos poucos generais do Terceiro Reich cuja reputação militar sobreviveu intacta à derrota. Existem mortes que o tempo converte em símbolos, e a de Erwin von Witzleben é uma delas. Não morreu num campo de batalha nem numa prisão de campanha. Morreu na prisão de Plötzensee, em Berlim, a 8 de agosto de 1944, e a forma como morreu foi uma decisão tomada pessoalmente por Adolf Hitler, que fosse lenta. Witzleben nasceu a 4 de dezembro de 1881 em Breslau, numa família de tradição militar prussiana que podia rastrear a sua história de serviço ao Estado através de gerações. Alcançou o posto de marechal de campo e chegou a comandar grupos de exércitos inteiros. Mas o seu nome na história não está associado a nenhuma batalha em particular. Está associado a uma decisão moral. Desde os anos 30, Witzleben foi um dos militares alemães mais ativos nas conspirações contra Hitler. Já no verão de 1938, quando o ditador parecia disposto a arriscar uma guerra geral pelos Sudetas, Witzleben participou ativamente no plano que Beck e o político Karl Goerdeler organizaram para prender Hitler e estabelecer um governo provisório que negociasse com as potências ocidentais. O plano foi abortado quando Neville Chamberlain viajou para Munique e concedeu a Hitler exatamente o que ele exigia, eliminando o contexto de crise que os conspiradores necessitavam para justificar a sua ação perante a opinião pública alemã. Durante os anos seguintes, Witzleben continuou envolvido nos círculos conspirativos que rodeavam figuras como Ludwig Beck, Karl Goerdeler, Henning von Treschow e, mais tarde, Klaus von Stauffenberg. Era um dos generais que os conspiradores consideravam dispostos a assumir posições de comando no governo que deveria estabelecer-se após a morte de Hitler. No plano de 20 de julho de 1944, Witzleben estava destinado a converter-se em comandante em chefe da Wehrmacht do novo governo provisório. Quando Stauffenberg colocou a sua pasta com a bomba na sala de conferências da Toca do Lobo a 20 de julho e depois voou para Berlim acreditando que Hitler estava morto, Witzleben viajou do seu retiro em Stubnagel para o quartel-general de substituição na Bendlerstrasse, em Berlim. Ali esperou enquanto as notícias contraditórias se sucediam ao longo da tarde. Quando ficou claro que Hitler tinha sobrevivido à explosão, a conspiração começou a desfazer-se em minutos. Witzleben regressou à sua propriedade rural. No dia seguinte, foi detido. O que se seguiu foi um processo que não se pode chamar julgamento sem violentar a linguagem. O Tribunal do Povo, presidido por Roland Freisler,
Um homem cuja ferocidade judicial era comparável à sua habilidade para o insulto público, foi o cenário escolhido pelo regime para encenar a destruição dos seus inimigos internos. As sessões foram filmadas para que Hitler as visse nessa mesma noite. A Witzleben, tal como aos restantes acusados de 20 de julho, foi-lhe imposta a obrigação de comparecer sem cinto, usando calças folgadas vários números acima do seu tamanho, sendo forçado a segurá-las com as mãos para não ficar em roupa interior perante a Câmara. Quando tentou fazer a saudação militar regulamentar, Freisler ridicularizou-o perante o tribunal. Quando tentou articular a sua defesa, foi interrompido com gritos. A sentença estava decidida antes mesmo de as sessões começarem. A 8 de agosto de 1944, Witzleben foi levado para a prisão de Plötzensee. A execução foi por enforcamento, mas não o enforcamento convencional que quebra o pescoço na queda. Por ordem direta de Hitler, utilizou-se uma corda fina presa a um gancho de metal, o que provocava a morte por estrangulamento lento. O processo durou vários minutos. Foi filmado. Tinha 62 anos. Tinha passado 40 deles no exército alemão. O seu crime, segundo o tribunal, fora alta traição. O seu crime real fora decidir, mais cedo do que a maioria dos seus colegas, que o homem a quem juraram lealdade era uma catástrofe moral que devia ser eliminado. O filme da sua execução foi projetado na sede do Partido Nazi. Disse que Hitler o viu na íntegra. Erwin Rommel nasceu a 15 de novembro de 1891, em Heidenheim, perto de Ulm, na província de Württemberg. O seu pai e o seu avô eram professores de matemática, homens de classe média sólida, sem qualquer ligação aos círculos aristocráticos que dominavam o corpo de oficiais prussiano. Não havia na sua árvore genealógica o prefixo von que facilitava a ascensão no exército imperial. O que Rommel tinha era outra coisa. Uma capacidade quase instintiva para ler o campo de batalha, uma audácia que os seus superiores tentavam repetidamente conter e que ele repetidamente ignorava, e uma presença física que transformava os homens que serviam perto dele. O seu ingresso no exército ocorreu a 19 de julho de 1910, quando se incorporou como cadete no 124º Regimento de Infantaria em Weingarten. 2 anos depois, na Academia de Guerra de Danzig, conheceu Lucy Maria Mollin, com quem se casaria em novembro de 1916, durante uma licença da Frente Romena. Na Primeira Guerra Mundial, Rommel acumulou um historial de combate que seria extraordinário para qualquer oficial de qualquer exército. A captura do Monte Matajur em Itália, em outubro de 1917, onde em 50 horas contínuas de combate as suas forças capturaram 150 oficiais, 9.000 soldados e 81 canhões, valeu-lhe a Pour le Mérite, distinção normalmente reservada a generais de alta patente. Nos anos entre guerras, enquanto servia como instrutor na Escola de Infantaria de Dresden, Rommel escreveu um livro intitulado Infanterie greift an, Infantaria ao Ataque, uma compilação das suas experiências de combate que vendeu mais de 400.000 cópias antes de começar a Segunda Guerra Mundial. Esse livro atraiu a atenção de Hitler, que em agosto de 1939 o nomeou general de brigada e o colocou ao comando do seu batalhão de segurança pessoal. Em fevereiro de 1940, com 48 anos, Rommel assumiu o comando da 7ª Divisão Blindada com menos de 3 meses para conhecer os seus homens antes da invasão da França. O que fez com essa divisão em 6 semanas alterou a percepção do que uma formação blindada podia alcançar. A 7ª Divisão Blindada avançou tão rápido que as suas próprias linhas de comunicação não conseguiam segui-la, e os seus movimentos eram tão imprevisíveis que o comando aliado demorava dias a entender o que tinha ocorrido. As suas tropas chamaram-lhe a Gespensterdivision, a Divisão Fantasma. No norte de África, entre fevereiro de 1941 e maio de 1943, Rommel construiu a reputação que o seguiria até hoje. Comandando o Afrika Korps e depois a Panzerarmee África numa guerra logística, onde operou sempre em desvantagem de mantimentos, as suas manobras contra os britânicos alcançaram um nível de sofisticação tática que fez com que o general Sir Claude Auchinleck, comandante em chefe aliado no Médio Oriente, tivesse de advertir os seus oficiais num memorando. Falamos demasiado do nosso amigo Rommel.
O próprio Churchill reconheceu perante o parlamento que tinham pela frente um grande general. Mas desde o final de 1942, quando a Segunda Batalha de El Alamein assinalou o início da retirada alemã de África, Rommel começou a ver com clareza que a vitória alemã total já não era possível. Escreveu à mulher em meados de 1942, "Já não consigo acreditar na vitória final." As suas tentativas de convencer tanto Hitler como Mussolini de que a retirada de África era a única opção estratégica racional foram recebidas com fúria e acusações de derrotismo. Quando regressou à Europa em 1944 para organizar a defesa da França perante o desembarque aliado que todos esperavam, Rommel estava já convencido de que a guerra estava perdida. A sua diferença em relação aos conspiradores de 20 de julho não era de diagnóstico, mas de método. Não apoiava a ideia de matar Hitler porque acreditava que isso desencadearia uma guerra civil alemã. Preferia que Hitler fosse detido e julgado. O seu chefe de Estado-Maior, o general Hans Speidel, que estava ativamente envolvido na conspiração, manteve-o informado das atividades do grupo sem lhe pedir uma participação direta. A 17 de julho de 1944, 3 dias antes do atentado de Stauffenberg, o automóvel aberto em que Rommel viajava pela estrada entre Livarot e Vimoutiers foi atacado por um caça aliado. O marechal foi lançado para a berma com graves fraturas no crânio e na maçã do rosto esquerda. Estava hospitalizado e a recuperar quando chegaram as notícias de 20 de julho. O que se seguiu foi uma investigação que, através de confissões arrancadas sob tortura a vários conspiradores, acabou por ligar o nome de Rommel ao dos conjurados. As provas eram circunstanciais. Rommel nunca assinou nenhum documento comprometedor nem participou em nenhuma reunião operacional da conspiração. Mas a sua popularidade era tão enorme que Hitler sabia que um julgamento público destruiria o moral da população civil alemã. A solução escolhida foi diferente. A 14 de outubro de 1944, 2 generais, Wilhelm Burgdorf e Ernst Maisel, chegaram à casa de Rommel em Herrlingen, perto de Ulm. Explicaram-lhe as opções. Podia comparecer perante o Tribunal do Povo e ser julgado por traição, com as consequências que isso teria para a sua família e para a sua equipa pessoal, ou podia tomar a cápsula de veneno que traziam consigo, caso em que o regime anunciaria que tinha morrido devido aos ferimentos de guerra e receberia um funeral de Estado com todas as honras. Rommel entrou no seu quarto, despediu-se do seu filho Manfred com uma breve conversa na qual lhe explicou o que ia acontecer, e depois saiu para o jardim e subiu para o automóvel com os 2 generais. Poucos minutos depois, ingeriu o cianeto. O processo foi rápido. O regime anunciou que o marechal de campo Erwin Rommel tinha falecido em consequência dos ferimentos sofridos na Normandia. Foi decretado luto nacional. Celebrou-se um funeral de Estado. Hitler enviou uma coroa de flores. A Gestapo cremou o corpo, segundo algumas fontes, para eliminar qualquer evidência que pudesse surgir no futuro. Tinha 52 anos. O seu filho, Manfred Rommel, viria a ser presidente da Câmara de Stuttgart. A verdade sobre a morte do seu pai tornou-se pública depois da guerra, através de testemunhos dos presentes e do próprio Burgdorf, que morreu em Berlim nas últimas semanas do conflito. A capitulação de Friedrich Paulus perante os soviéticos em Stalingrado, a 31 de janeiro de 1943, foi o maior trauma psicológico que o exército alemão sofreu durante toda a guerra e, provavelmente, o momento em que a derrota final da Alemanha se tornou não só possível, mas inevitável para uma maioria silenciosa da população. Paulus nasceu em 1890 em Breitenau, uma pequena localidade no estado de Hesse. O seu pai era o tesoureiro de uma instituição de correção juvenil e, embora a família fosse respeitável, não tinha a origem aristocrática que o exército imperial prussiano privilegiava. Quando tentou ingressar na Marinha Imperial na adolescência, foi rejeitado. Estudou direito brevemente em Marburgo antes de o exército, começando a ampliar a sua base social, o aceitar como cadete do 111º Regimento de Infantaria em 1910. O detalhe que mais chamava a atenção de quem conhecia Paulus não era a sua habilidade tática, mas o seu aspecto e os seus modos. Era um homem extraordinariamente elegante, alto, com o porte natural do aristocrata que não era, incapaz de tolerar a menor sujidade no seu uniforme.
Disse que lavava as mãos dezenas de vezes por dia. Os seus superiores descreviam-no como um excelente oficial de Estado-Maior, com um talento genuíno para o planeamento de operações, mas com uma certa incapacidade para a decisão rápida em condições de estresse. Um relatório de avaliação dos seus anos na Reichswehr descrevia-o sem rodeios. Falta-lhe decisão. Era, em todos os sentidos, o homem errado para Stalingrado. Paulus não escolheu Stalingrado. Foi designado para o comando do 6º Exército em janeiro de 1942, quando o seu predecessor, Walter von Reichenau, morreu de um infarte. O 6º Exército era a formação mais potente do exército alemão, com cerca de 265 mil homens quando avançou em direção ao Volga no verão de 1942. A cidade de Stalingrado, cujo valor estratégico real era modesto, mas cujo nome Hitler não podia permitir que ficasse em mãos soviéticas, converteu-se no destino dessa formação. A luta urbana em Stalingrado durou do verão até ao outono de 1942. Diferente das campanhas de movimento em que o exército alemão brilhava, a batalha pela cidade travou-se casa por casa, fábrica por fábrica, em condições onde a artilharia era inútil e a experiência blindada alemã não tinha aplicação. Os soviéticos, sob o comando direto do general Vassili Chuikov, organizaram unidades de assalto especializadas em combate urbano que eliminavam metodicamente cada posição alemã. A 19 de novembro de 1942, os soviéticos lançaram a Operação Urano, 2 ataques simultâneos nos flancos da formação alemã, protegidos por exércitos romenos que se dissolveram perante o peso do assalto blindado soviético. Em 4 dias, o 6º Exército ficou rodeado. Cerca de 265 mil pessoas estavam presas numa bolsa que se ia apertando. Paulus pediu permissão para tentar uma ruptura em direção ao oeste. Hitler negou-lhe. A única condição para resistir, explicou o Führer, era que o 6º Exército mantivesse a sua posição até que forças de socorro chegassem do exterior. As forças de socorro, sob o comando do marechal de campo Erich von Manstein, chegaram a 150 quilômetros de Stalingrado em dezembro. Mas o 6º Exército não tinha combustível para sair ao seu encontro e Paulus não tinha autorização para o tentar. Durante o inverno de 1942 e 43, as temperaturas dentro da bolsa caíram abaixo dos 40 graus negativos. Os mantimentos que chegavam por ar eram uma fração do necessário. Os cavalos foram sacrificados para alimentar os homens. Os hospitais de campanha, improvisados em caves e edifícios semiderruídos, não tinham medicamentos. Os homens moriam de frio, de fome, de infecções, de feridas não tratadas. A 30 de janeiro de 1943, no 10º aniversário da chegada de Hitler ao poder, o Führer promoveu Paulus ao posto de marechal de campo. Era uma mensagem cifrada. Nenhum marechal de campo alemão se tinha rendido até então. Esperava-se que Paulus tirasse a consequência óbvia. No dia seguinte, a 31 de janeiro de 1943, Paulus rendeu-se perante o general soviético Mijail Shumilov no sótão de uma grande superfície comercial no centro de Stalingrado. Estava há vários dias sem dormir. Tinha metade do rosto paralisada por um espasmo nervoso. Nas semanas seguintes, outros 91 mil prisioneiros alemães foram capturados, dos quais apenas cerca de 6 mil regressariam eventualmente à Alemanha após anos de campos de trabalho soviéticos. Paulus foi levado para um campo especial perto de Moscovo, onde foi submetido a interrogatórios e mantido em condições relativamente privilegiadas em comparação com os seus soldados. Inicialmente, recusou-se a cooperar. Após o atentado contra Hitler de 20 de julho de 1944, algo nele mudou. Começou a aparecer em transmissões de rádio dirigidas às tropas alemãs, pedindo a rendição para evitar mais mortes inúteis. Participou no Comitê Nacional por uma Alemanha Livre, organização patrocinada pelos soviéticos. Testemunhou nos julgamentos de Nuremberg contra o alto comando alemão. Os seus colegas consideraram-no um traidor. Ele pensava que tinha feito a única coisa moralmente defensável. Os historiadores ainda debatem se o homem que não conseguiu decidir romper o cerco de Stalingrado encontrou finalmente a capacidade de decisão no cativeiro ou se foi simplesmente utilizado pelos seus captores com a eficiência que sempre acompanhou a propaganda soviética. Em 1953,
Paulus foi trasladado para a República Democrática Alemã, onde deu conferências e aulas na Academia Militar de Dresden. Viveu em Dresden com discrição até que, em 1956, lhe foi diagnosticada esclerose lateral amiotrófica. O seu deterioramento físico foi rápido. Morreu a 1 de fevereiro de 1957, exatamente 14 anos depois da sua rendição em Stalingrado. Tinha 66 anos. O seu último acto público foi deixar escrito que Hitler tinha destruído a Alemanha. Era uma verdade que lhe tinha custado exatamente 40 anos de vida militar pronunciar. A história de Theodor Eicke não é a de um general que morreu num campo de batalha no sentido convencional. É a de um homem que transformou a burocracia do horror numa instituição militar e cujo final teve algo da mesma arbitrariedade que ele tinha aplicado a milhares de vidas. Eicke nasceu a 17 de outubro de 1892 em Hampont, na região alsaciana, então alemã. Foi um de 11 filhos de um funcionário ferroviário. Começou a sua carreira no Exército Imperial Alemão e alcançou o posto de suboficial antes do fim da Primeira Guerra Mundial. Nos anos 20, fracassou sucessivamente em vários empregos civis, foi detido por atividades políticas e, em 1932, enquanto estava detido na Alemanha à espera de julgamento por atividades terroristas das SA, foi declarado mentalmente instável por um psiquiatra forense e enviado para a Itália, onde permaneceu sob a proteção das SS italianas. Foi Heinrich Himmler quem o resgatou dessa situação em 1933 e quem, ao fazê-lo, encontrou exatamente o homem de que precisava para uma tarefa particular: organizar o sistema de campos de concentração que o regime nazi estava a começar a construir. Eicke foi nomeado comandante do primeiro campo de concentração em Dachau em junho de 1933. O que construiu ali foi o modelo que se replicaria em todos os campos que se seguiram: o sistema de castigos graduados, o regime de trabalho forçado, a desumanização sistemática dos prisioneiros e o princípio de que os guardas deveriam sentir-se totalmente separados das suas vítimas. Em junho de 1934, Eicke participou no assassinato de Ernst Röhm durante a Noite das Facas Longas, eliminando o chefe das SA por ordem direta de Hitler. Essa execução consolidou a sua posição dentro das SS como um homem disposto a matar qualquer pessoa que os superiores designassem. Em 1939, quando começou a guerra, Eicke foi nomeado comandante da divisão SS Totenkopf, formada originalmente a partir do pessoal dos campos de concentração. A divisão distinguiu-se não só pela sua ferocidade em combate, mas pela sua disposição para cometer atrocidades que outras unidades evitavam. Em maio de 1940, em Le Paradis, soldados da Totenkopf executaram 97 prisioneiros de guerra britânicos. Na frente oriental, a divisão Totenkopf combateu nas condições mais duras da campanha. Em 1942 e 43, participou nos combates em redor de Cracóvia. A 26 de fevereiro de 1943, durante operações de reconhecimento ao sul de Cracóvia, Eicke voava num pequeno avião de observação para inspecionar pessoalmente as posições soviéticas. O avião foi atingido por fogo antiaéreo e caiu em território disputado. O seu corpo foi recuperado no dia seguinte sob fogo intenso. Foi enterrado na Ucrânia com honras militares. Depois da guerra, as autoridades soviéticas destruíram a sepultura. Tinha 50 anos. O homem que tinha contribuído mais do que quase ninguém para estabelecer a infraestrutura do genocídio nazi morreu antes de ver o uso final daquilo que tinha construído. Quando o rei Frederico, o Grande da Prússia, recrutou, no século XVIII, um oficial de cavalaria húngaro chamado Mantelfeld para o seu exército, não podia imaginar que 200 anos depois, um descendente direto desse oficial se converteria num dos últimos comandantes blindados verdadeiramente brilhantes que a Alemanha produziu. Hasso Eckhard von Manteuffel nasceu a 14 de janeiro de 1897 em Potsdam, coração da tradição militar prussiana. Era extraordinariamente pequeno para ser comandante de tanques, com apenas 1,62 m, o que lhe permitia mover-se com uma agilidade invulgar dentro e ao redor dos veículos blindados, que seriam o seu elemento natural durante toda a guerra. As suas tropas chamavam-lhe Der Kleine,
o pequeno com afeto genuíno. Na ofensiva das Ardenas de dezembro de 1944, Manteuffel comandou o 5º Exército Blindado, a formação que nas primeiras semanas da campanha causou as perdas mais severas às forças americanas. Ao contrário de Sepp Dietrich no norte, que tinha mais recursos, mas os empregou com menos habilidade, Manteuffel explorou as brechas nas defesas americanas com uma velocidade que criou a crise mais grave que as forças aliadas enfrentaram depois do desembarque da Normandia. O que poucos sabem sobre Manteuffel é que ele próprio foi um dos generais que tentaram dissuadir Hitler de lançar a ofensiva. Numa conferência celebrada no início de dezembro de 1944, juntamente com Model e Dietrich, argumentou que o objetivo de capturar Antuérpia era inalcançável. Propôs uma versão mais limitada, um pequeno slam, em vez do grande slam que Hitler tinha desenhado. O Führer recusou. Manteuffel obedeceu e depois fez o que sempre fazia. Encontrou a forma de extrair o máximo rendimento dos recursos disponíveis. Quando a contraofensiva aliada finalmente esmagou a saliência criada nas linhas americanas, Manteuffel dirigiu a retirada do 5º Exército Blindado com o mesmo profissionalismo que tinha demonstrado no avanço. Foi transferido para a Frente Oriental nos meses finais da guerra, onde tentou travar o avanço soviético com meios completamente insuficientes. Rendeu-se aos britânicos em maio de 1945. Foi mantido num campo de prisioneiros e libertado em 1946. O que se seguiu para Manteuffel foi uma história que não tem paralelo exato entre os generais alemães de alta patente. Ingressou na política civil da República Federal Alemã, foi eleito representante no Bundestag pelo Partido Democrático Livre e participou ativamente nos debates sobre o rearmamento da Alemanha Ocidental dentro do quadro da OTAN. Em 1959, foi processado judicialmente, não por crimes de guerra, mas por ordenar a execução sumária de um soldado alemão durante a retirada. Foi condenado por homicídio culposo a 18 meses de prisão, mas foi libertado antes de a completar. Mais tarde, atuou como consultor em discussões estratégicas relacionadas com a OTAN. Morreu a 24 de setembro de 1978 durante umas férias na Áustria, de causas naturais, aos 81 anos. É um dos poucos generais da Wehrmacht de alta patente que viveu o suficiente para ver a Alemanha, que se seguiu àquela que tinha servido converter-se numa democracia estável dentro da Aliança Ocidental. Se a guerra tem uma versão da elegância, Albert Kesselring foi o seu representante mais improvável no Terceiro Reich. Não na sua pessoa, mas no seu método. A capacidade de converter cada rio, cada montanha e cada aldeia numa peça de um sistema defensivo que fazia os seus adversários pagarem um preço desproporcional por cada quilômetro conquistado. Kesselring nasceu a 30 de novembro de 1885 em Marktsteft, na Baviera. Começou a sua carreira na artilharia, onde desenvolveu uma compreensão técnica do terreno e dos fogos coordenados que marcaria toda a sua trajetória. Quando Hitler começou a reconstruir a Luftwaffe em segredo nos anos 30, Kesselring foi um dos oficiais do exército transferidos para a nova Força Aérea para lhe dar uma base profissional. Chegou a ser marechal de campo da Luftwaffe, o único a alcançar esse posto. Foi no Mediterrâneo que Kesselring se tornou algo mais do que um bom administrador militar. Em Itália, entre 1943 e 1945, utilizou a geografia da península com uma habilidade que continua a ser estudada nas academias militares. A linha Gustav, que atravessava a Itália de mar a mar aproximadamente à altura de Monte Cassino, manteve os exércitos aliados retidos durante meses, apesar da sua superioridade esmagadora em homens, material e domínio do ar. Kesselring calculava onde podia extrair o preço máximo do atacante, retirava as suas forças antes que ficassem comprometidas e estabelecia a seguinte linha defensiva no terreno mais favorável disponível. A Batalha de Monte Cassino, entre janeiro e maio de 1944, foi o episódio mais visível deste sistema. As tropas aliadas, sob o comando sucessivo dos generais Mark Clark e Harold Alexander, tentaram durante 4 batalhas consecutivas romper a linha defensiva que o 14º Corpo Blindado do general Friedrich von Senger mantinha nas colinas ao redor do mosteiro.
A famosa abadia beneditina foi destruída por bombardeamentos aliados em fevereiro de 1944, baseados na crença errada de que os alemães a utilizavam como posição de observação. Na realidade, Sanger tinha declarado o mosteiro zona proibida para as suas tropas, precisamente para evitar que a sua destruição se tornasse um argumento de propaganda aliado. Kesselring rendeu-se às forças norte-americanas no final da guerra. Em 1947, um tribunal militar britânico condenou-o à morte por crimes de guerra relacionados com represálias contra civis italianos, em particular o massacre das Fossas Ardeatinas em Roma, em março de 1944, onde 335 civis italianos foram executados em represália por um ataque partisã que matou 33 soldados alemães das SS. A condenação à morte foi comutada para prisão perpétua. Em outubro de 1952, foi libertado da prisão de Well devido a um cancro na garganta que os médicos consideravam terminal. A libertação gerou uma controvérsia considerável. Figuras políticas britânicas, entre elas Churchill, tinham argumentado que a condenação original era desproporcional para alguém que não tinha ordenado pessoalmente as represálias, mas que respondia a uma cadeia de comando que levava diretamente a Hitler. Depois da sua libertação, Kesselring envolveu-se em associações de veteranos e publicou as suas memórias, nas quais descrevia as suas operações em Itália com a mesma precisão metódica com que tinha planeado as suas defesas. Morreu de um ataque cardíaco a 16 de julho de 1960, aos 74 anos, num hospital de Bad Nauheim, na Baviera. O cancro que deveria tê-lo matado em 1952 demorou mais 8 anos a cumprir a sua tarefa. Existe um tipo de general que nunca aparece nos livros de memórias porque a sua especialidade é exatamente o contrário do que torna a guerra lendária. Não atacar vitoriosamente, mas retirar-se sem ser destruído. Gotthard Heinrici foi o mais dotado expoente alemão dessa arte invisível. Heinrici nasceu a 25 de dezembro de 1886 em Gumbinen, na Prússia Oriental. Era profundamente religioso, abstêmio, inimigo dos excessos e da retórica, com um aspecto de professor de escola que contrastava com a ferocidade tática das suas decisões. Os seus soldados chamavam-lhe Der fromme Gotthard, o piedoso Gotthard. O seu método na frente oriental, onde passou a maior parte da guerra, era o que se conheceu como a defesa elástica. Quando a inteligência indicava que o adversário estava prestes a lançar uma ofensiva, Heinrici retirava as suas tropas da primeira linha, deixando que o bombardeamento de preparação da artilharia soviética caísse sobre posições quase vazias. Quando os atacantes avançavam esperando encontrar uma linha destruída, encontravam, em vez disso, tropas frescas na segunda linha. As perdas soviéticas eram desproporcionais, as perdas alemãs, mínimas. Em 1945, quando os soviéticos preparavam o assalto final sobre Berlim, Heinrici recebeu o comando do grupo de exércitos Vístula, a última linha defensiva alemã. As colinas de Seelow, uma cadeia de alturas que dominava a planície do Oder a 90 quilômetros a leste de Berlim, eram o ponto onde Heinrici tentou travar o avanço soviético. Tinha inundado partes do vale do rio Oder para dificultar o avanço dos blindados soviéticos e tinha organizado as suas defesas com a mesma lógica elástica que aplicara no leste. O marechal Georgy Zhukov, comandante da frente bielorrussa que devia tomar Berlim, lançou o ataque a 16 de abril de 1945 com um bombardeamento de preparação que utilizou 140 refletores para cegar os defensores alemães. O efeito foi o contrário do previsto. Os refletores iluminavam os próprios atacantes soviéticos e a confusão que criaram abrandou o avanço durante dias. Heinrici tinha evacuado a primeira linha horas antes. O preço que Zhukov pagou pelas colinas de Seelow foi de 30 mil mortos em 4 dias, embora as fontes variem consideravelmente nesta cifra. A linha acabou por ser rompida, como Heinrici sabia que ocorreria inevitavelmente. Quando Hitler, do seu bunker em Berlim, ordenou que as suas tropas se sacrificassem numa defesa final da capital, Heinrici recusou. Não era cobardia nem traição. Era a mesma lógica que tinha aplicado em toda a sua carreira. Sacrificar inutilmente os seus homens numa batalha que não podia ser ganha era o contrário do que um comandante tinha a obrigação de fazer. Foi exonerado do comando.
Hitler advertiu os seus subordinados de que Heinrich poderia ser executado se regressasse a Berlim. Heinrich desviou a sua rota e rendeu-se às forças britânicas. Permaneceu detido num campo em Gales até 1948. Viveu o resto da sua vida na Alemanha e morreu em 1971, aos 85 anos, sendo enterrado com honras militares. O general que salvou mais vidas alemãs ao recusar-se a obedecer à ordem de Hitler de morrer a lutar em Berlim foi um dos poucos do seu posto que morreu na cama, de velhice. O nome de Heinz Guderian é inseparável do conceito de Blitzkrieg. Não porque eu tenha inventado sozinho, mas porque foi o homem que converteu uma ideia tática numa doutrina operacional e essa doutrina numa realidade que mudou a guerra moderna. Guderian nasceu a 17 de junho de 1888 em Kulm, às margens do Vístula. Nos anos 30, enquanto o exército alemão se expandia e procurava novas doutrinas para o emprego das forças mecanizadas, Guderian foi o defensor mais apaixonado da ideia de que os tanques deviam operar em massa, de maneira independente, penetrando profundamente nas linhas inimigas antes que o adversário tivesse tempo de organizar uma resposta. Os seus teóricos superiores viam os tanques principalmente como apoio à infantaria. Guderian via a infantaria como apoio aos tanques. O livro que publicou em 1937, Achtung Panzer, era mais um manifesto doutrinário do que uma obra acadêmica. E quando chegou o momento de o provar, na Polônia em 1939 e na França em 1940, os resultados confirmaram a teoria de maneira tão espetacular que as dúvidas dos seus críticos foram silenciadas. Em França, o 19º Corpo Blindado de Guderian cruzou o Mosa em Sedan e avançou em direção ao Canal da Mancha com tal velocidade que o próprio OKH ordenou 2 vezes que se detivesse, temendo que os flancos ficassem expostos. Guderian desobedeceu em ambas as ocasiões ou encontrou interpretações criativas das ordens que lhe permitiam continuar a avançar. O resultado foi o cerco do grosso dos exércitos aliados em Dunkerque. As fricções com Hitler começaram no inverno de 1941. Diante de Moscovo, com as temperaturas a caírem abaixo dos 40 graus e os seus homens a congelarem em posições para as quais não estavam equipados, Guderian solicitou autorização para retirar para posições defensivas mais favoráveis. Hitler negou-lhe com a sua doutrina de não dar nenhum passo atrás. Guderian desobedeceu e foi destituído em dezembro de 1941. Permaneceu fora do serviço ativo até depois de 20 de julho de 1944, quando Hitler, procurando alguém que reorganizasse o Estado-Maior do Exército depois das purgas que se seguiram ao atentado, o nomeou chefe do Estado-Maior. Nesse cargo, que era mais o de um bombeiro administrativo do que o de um estrategista, Guderian participou na expulsão dos oficiais suspeitos de estarem ligados à conspiração. As suas relações com Hitler continuaram a ser tumultuosas. Numa reunião em fevereiro de 1945, discutiram com tal violência pela situação na Frente Oriental que vários generais presentes acreditaram que Guderian seria detido no ato. Hitler enviou-o de baixa médica em março de 1945. Rendeu-se às forças norte-americanas a 10 de maio de 1945. Permaneceu prisioneiro até 1948, quando foi libertado sem acusação formal. Passou os anos seguintes a escrever as suas memórias, Erinnerungen eines Soldaten, Memórias de um Soldado, que se tornaram uma referência inevitável para qualquer estudo da guerra na Frente Oriental e da doutrina blindada alemã. Morreu a 14 de maio de 1954, em Schwangau, na Baviera, de uma doença cardíaca, aos 65 anos. A sua esposa, Margarete Goern, a quem Guderian chamava nas suas cartas de campanha a razão pela qual continuava a lutar, sobreviveu-lhe muitos anos. O arquiteto da Blitzkrieg morreu de um coração que se gastou antes dele. A história de Johannes Blaskowitz é única entre os generais de alta patente do Terceiro Reich, porque é a história de um homem que tentou, dentro dos limites do sistema militar, fazer o que acreditava ser moralmente correto e que pagou por isso com a sua carreira antes de pagar com a própria vida, de uma forma que ainda hoje não está completamente esclarecida. Blaskowitz nasceu a 10 de julho de 1883 em Paterswalde.
uma pequena localidade da Prússia Oriental. Tornou-se um oficial de infantaria profissional da tradição mais ortodoxa, meticuloso, correto e absolutamente alheio à política. Durante a invasão da Polônia em 1939, comandou o 8º Exército e, posteriormente, foi nomeado comandante em chefe das forças de ocupação alemãs na Polônia. Foi nesse cargo que Blaskowitz fez algo que muito poucos oficiais do seu posto se atreveram a fazer: protestar formalmente e por escrito contra os crimes que as SS estavam a cometer contra a população polaca, incluindo judeus e civis. Enviou 2 memorandos diretamente ao OKH, descrevendo detalhadamente as execuções em massa, os saques e as atrocidades cometidas pelas unidades das SS. No segundo memorando, datado de fevereiro de 1940, argumentava que essas atividades debilitavam o moral do exército alemão e contradiziam os princípios do direito internacional de guerra. Hitler, quando soube, descreveu-o como um tolo ingênuo. Blaskowitz foi transferido para um posto sem importância operacional real. Nunca recebeu o bastão de marechal de campo, ao qual o seu historial lhe daria direito em circunstâncias normais. Durante o resto da guerra, comandou forças em França e nos Países Baixos com competência, mas sem o reconhecimento que teria obtido se não tivesse cometido o erro de ter consciência. No período final do conflito, comandou o Grupo de Exércitos H nos Países Baixos. Depois da rendição alemã, Blaskowitz foi detido e acusado de crimes de guerra perante o Tribunal Militar Internacional para os principais criminosos de guerra em Nuremberg e depois perante o Tribunal do Alto Comando Alemão, que julgou os generais. Enquanto aguardava o desenrolar do processo, a 5 de fevereiro de 1948, Blaskowitz caiu da varanda da prisão onde estava detido e morreu no ato. Se foi suicídio, acidente ou se foi empurrado por alguém, é algo que os investigadores não conseguiram determinar definitivamente. O que acrescenta uma ironia amarga ao sucesso é que, segundo as análises legais do seu caso, existia uma possibilidade real de que fosse absolvido. Era o general que mais claramente tinha protestado contra os crimes das SS. A sua queda em Nuremberg continua a ser um dos mistérios não resolvidos do processo. Tinha 64 anos. Existem generais que constroem a sua fama em vitórias brilhantes e depois encontram a morte em circunstâncias completamente alheias ao campo de batalha. Eduard Dietl foi um deles. Dietl nasceu a 21 de julho de 1890 em Bad Aibling, na Baviera. Era alpinista, caçador, um homem que conhecia as montanhas desde a infância e que converteu esse conhecimento numa vantagem tática quando o exército alemão começou a organizar-se para a guerra em terrenos extremos. Em 1940, durante a invasão da Noruega, Dietl e as suas tropas de montanha capturaram Narvik, o estratégico porto ártico por onde passava o minério de ferro sueco para a Alemanha. O que se seguiu em Narvik foi uma das defesas mais extraordinárias de toda a guerra. Os navios de guerra alemães que tinham transportado as tropas de Dietl foram afundados pela Marinha Real Britânica nas batalhas do Fiord de Narvik, deixando Dietl e os seus 5.000 homens sem possibilidade de reforço nem de retirada. À sua frente havia forças norueguesas, britânicas, francesas e polacas muito superiores em número, artilharia e apoio naval. Durante semanas, Dietl organizou uma defesa nas montanhas que rodeavam a cidade, utilizando o terreno com uma habilidade que os seus adversários não conseguiam igualar. Os seus homens dormiam na neve, deslocavam-se por rotas que os mapas marcavam como intransitáveis e resistiram assalto após assalto. Quando a catástrofe em França levou os aliados a retirar as suas forças da Noruega em junho de 1940, Dietl retomou a cidade intacto. Hitler chamou-lhe o Herói de Narvik e entregou-lhe a Cruz de Cavaleiro numa das primeiras cerimônias desse tipo. Nos anos seguintes, Dietl comandou as forças alemãs no norte da Finlândia e da Noruega. Em 1944, quando a situação na frente oriental se deteriorou dramaticamente, propôs a Hitler que as tropas estacionadas na Noruega, onde não havia ameaça operacional real, fossem trasladadas para o leste, onde eram urgentemente necessárias. Hitler recusou. A obsessão em manter a Noruega como base para a guerra submarina e como fonte de recursos minerais fazia com que o Führer considerasse essas tropas intocáveis.
A 23 de junho de 1944, Dietl embarcou num trimotor Junkers Ju-52 juntamente com 3 oficiais para viajar para uma conferência. O avião caiu durante um período de mau tempo perto da aldeia de Heiteralm, na Áustria. Todos morreram no acidente. Tinha 53 anos. Morreu na mesma classe de montanhas em que tinha construído a sua reputação. De todos os generais que aparecem neste relato, Gerd von Rundstedt é talvez o que melhor encarna a paradoxo fundamental do oficial militar alemão perante o nazismo. Um homem que em privado desprezava Hitler e o seu regime, e que em público o serviu com uma eficiência que contribuiu materialmente para as suas vitórias. Rundstedt nasceu a 12 de dezembro de 1875 em Aschersleben, no Harz, numa família nobre que podia rastrear a sua história de serviço militar, pelo menos até ao século XII. Começou o seu serviço ativo a 22 de março de 1892, antes de cumprir 17 anos. Era o oficial mais antigo em serviço ativo quando começou a Segunda Guerra Mundial. A sua carreira inclui algumas das operações mais decisivas da guerra. Na Polônia, em 1939, o seu grupo de exército sul executou a primeira grande operação de envolvimento da Segunda Guerra Mundial, capturando 120 mil prisioneiros na Batalha do Bisura. Em França, em 1940, foi o grupo de exércitos de Rundstedt, com Manstein como chefe de Estado-Maior, que levou a cabo o Sichelschnitt. Nos primeiros meses da Operação Barbarossa, as suas forças tomaram Kiev em setembro de 1941, num cerco que capturou 667 mil soldados soviéticos, a maior rendição da história militar. O que os seus biógrafos documentaram em detalhe é a consistência com que Rundstedt, em privado, expressava a sua desconfiança em relação a Hitler. O almirante Friedrich Ruge recordou nas suas memórias falando de romances de aventuras e mostrando uma indiferença quase ostensiva perante a política, enquanto os restantes generais tentavam decifrar as últimas ordens do Führer. Nas suas declarações posteriores ao processo de Nuremberg, manteve que sempre se opusera ao nazismo, mas que, como soldado, não podia participar em atividades políticas. No verão de 1944, após o desembarque da Normandia, Rundstedt disse ao general Keitel, chefe do OKW, que a única saída era fazer a paz. Keitel perguntou-lhe o que deviam fazer. "Fazer a paz, imbecis", respondeu Rundstedt, segundo o testemunho posterior de vários presentes. Foi exonerado do comando. Capturado pelos norte-americanos em abril de 1945, sofreu um ataque cardíaco durante os primeiros interrogatórios, reflexo de uma saúde que já se deteriorava há anos. Foi libertado em 1948. Viveu os seus últimos anos num lar de idosos em Hanover, onde os jornalistas ocasionalmente apareciam para lhe pedir a sua opinião sobre a guerra. Respondia com monossílabos. Morreu de insuficiência cardíaca a 24 de fevereiro de 1953, aos 77 anos. Tinha servido o exército alemão durante 61 anos. Se há um homem neste relato cuja crueldade não foi dirigida contra os inimigos da Alemanha, mas contra os seus próprios compatriotas, esse homem é Ferdinand Schörner. Os historiadores alemães que estudaram o seu caso depois da guerra encontraram ordens assinadas por ele que enviavam soldados alemães para a forca por delitos tão vagos como atitude derrotista ou abandono não autorizado de posição. Schörner nasceu a 12 de junho de 1892 em Munique. Era um combatente extraordinariamente corajoso da Primeira Guerra Mundial, que tinha ganho a Pour le Mérite combatendo nos Alpes. Fisicamente intimidante, com uma voz que os seus subordinados descreviam como um rugido constante, Schörner construiu a sua carreira no exército de Hitler sobre uma mistura de brutalidade genuína e lealdade ideológica que o distinguia de quase todos os seus colegas. Diferente dos generais formados na tradição prussiana da moderação no exercício do poder, Schörner acreditava que o problema fundamental das tropas alemãs era a falta de terror suficiente perante os seus próprios oficiais. O remédio que aplicou foi aumentar esse terror de forma sistemática, patrulhas de campo que detinham os soldados atrasados, julgamentos sumários no terreno
e execuções realizadas pendurando os condenados em árvores nas estradas, com cartazes ao pescoço que explicavam o seu crime para que os soldados que passavam recebessem a mensagem. Acendeu rapidamente porque Hitler via nele exatamente o que queria de um comandante, alguém disposto a exigir o último sacrifício sem vacilar. Em janeiro de 1945 foi nomeado marechal de campo. Nas semanas finais da guerra, comandou o Grupo de Exército Centro, que continuava a combater em território checo quando o resto do Reich já se tinha rendido. A 8 de maio de 1945, na noite da rendição oficial, Schörner abandonou as suas tropas. Disfarçado de civil, embarcou num avião e voou em direção ao Tirol austríaco. Os seus homens, aqueles a quem tinha exigido que morressem até ao último, ficaram abandonados num território hostil, à mercê dos soviéticos. Apresentou-se alguns dias depois num quartel alemão, pensando possivelmente que poderia entregar-se aos americanos. Foi capturado pelos norte-americanos, mas em junho de 1945 transferiram-no para a União Soviética, que o procurava ativamente pelos crimes das suas tropas. Passou aproximadamente 10 anos em campos de trabalho forçados soviéticos. Em 1955, foi libertado e entregue à Alemanha Oriental. Foi transferido pouco depois para a Alemanha Ocidental. Ali, foi novamente julgado, desta vez pelos tribunais da República Federal, pelas execuções que tinha ordenado contra soldados alemães durante os últimos meses da guerra. Foi condenado em 1957 a 4 anos e meio de prisão. Foi libertado em 1960. Retirou-se para Munique e evitou falar sobre a guerra durante o resto da sua vida. Morreu de um ataque cardíaco em 1973, aos 81 anos. O general que tinha pendurado os seus próprios soldados nas árvores por cobardia morreu na sua cama numa cidade bávara, depois de sobreviver à prisão soviética, a 2 julgamentos na Alemanha e a quase 3 décadas de pós-guerra. Há pessoas que a história menciona apenas de passagem, no espaço de poucas linhas, e que, no entanto, encarnam momentos completamente singulares. Georg Stumm é uma delas. Morreu exatamente no momento mais crítico da campanha do norte de África, no instante em que tudo estava prestes a mudar. Stumm nasceu a 29 de julho de 1886 em Holzminden, na Baixa Saxônia. Era um comandante blindado competente que tinha combatido na Frente Oriental e que, em agosto de 1942, foi designado para substituir temporariamente Erwin Rommel ao comando da Panzer Army África, enquanto o marechal regressava à Alemanha para recuperar da série de doenças físicas que tinha acumulado em 2 anos de campanha no deserto. Stumm chegou à África no pior momento possível. A 23 de outubro de 1942, o general Bernard Montgomery lançou a segunda batalha de El Alamein com a maior concentração de fogo de artilharia vista no teatro africano. Mais de 900 peças a disparar simultaneamente ao longo de uma frente de 12 quilômetros. Era o prelúdio do ataque que quebraria a frente do eixo. Na manhã de 24 de outubro, Stumm deslocou-se para a linha da frente para avaliar pessoalmente a situação. O seu veículo foi interceptado por fogo inimigo. O oficial que o acompanhava foi morto instantaneamente. O veículo escapou sob o fogo. Quando a coluna chegou a uma posição segura, os oficiais que iam noutros veículos descobriram que Stumm tinha desaparecido. O seu corpo foi encontrado horas depois junto à estrada, sem ferimentos visíveis. Os médicos que o examinaram concluíram que tinha sofrido um ataque cardíaco, possivelmente provocado pelo salto para o chão quando o veículo foi atingido ou pela combinação de estresse extremo e pela pressão arterial elevada que o acompanhava há muito tempo. Hitler, que nessa mesma tarde ligou para Rommel para lhe pedir que regressasse imediatamente à África, mencionou Stumm em termos de reconhecimento. Tinha durado exatamente 11 dias ao comando da Panzer Army África antes de o seu coração dizer basta sob o peso combinado do deserto, do bombardeamento e da responsabilidade que não tinha pedido. Joseph Sepp Dietrich é uma dessas personagens que se tornam mais difíceis de compreender quanto mais se as estuda. Não era um intelectual militar nem um estrategista de primeira ordem. Era fundamentalmente um homem de ação cuja lealdade pessoal a Hitler precedia em muitos anos a de qualquer general profissional.
Dietrich nasceu a 28 de maio de 1892 em Hauwangen, na Baviera. Era carniceiro de profissão antes da Primeira Guerra Mundial, onde serviu nos corpos de tanques do Exército Imperial. Nos anos 20, foi um dos primeiros membros das SS e o chefe do serviço pessoal de escolta de Hitler, a Leibstandarte SS Adolf Hitler. Durante a guerra, ascendeu desde o comando dessa unidade, que começou como uma companhia de escolta e terminou como um corpo blindado de elite, até ao comando do 6º Exército Blindado SS na ofensiva das Ardenas. No massacre de Malmedy, a 17 de dezembro de 1944, 84 prisioneiros de guerra norte-americanos foram assassinados num campo perto da estrada por tropas do Kampfgruppe Peiper, que fazia parte da formação sob o comando de Dietrich. Dietrich foi capturado pelos norte-americanos em maio de 1945 e processado pelos crimes cometidos nas Ardenas. Foi condenado a 25 anos de prisão. Cumpriu aproximadamente 10 anos antes de ser libertado em 1956. Nesse mesmo ano, foi novamente processado pelos tribunais alemães pela sua participação nos assassinatos da Noite das Facas Longas de 1934. Foi condenado de novo. Foi libertado em 1958, 3 anos antes do final dessa pena, devido a problemas cardíacos. Morreu a 21 de abril de 1966 em Ludwigsburg, de um ataque cardíaco, aos 73 anos. O seu funeral reuniu milhares de pessoas, uma parte considerável delas antigos membros das Waffen-SS, naquilo que constituiu um dos maiores atos de reunião de veteranos do pós-guerra alemão. No verão de 1945, quando os julgamentos de Nuremberg começavam a ganhar forma, os aliados enfrentaram uma pergunta sem resposta fácil. O que fazer com os homens que tinham dirigido as campanhas militares de Hitler? Alguns tinham morrido, outros estavam vivos e prisioneiros. A distinção entre o criminoso de guerra e o soldado profissional que simplesmente cumpriu o seu dever militar revelou-se mais difícil de traçar do que os procuradores esperavam. O que este relato tentou mostrar não foi apenas uma coleção de biografias terminadas, mas uma imagem de como uma instituição de primeira ordem foi consumida pela estrutura política que lhe deu as suas vitórias iniciais. Os generais que aparecem nestas páginas eram, na sua maioria, homens de considerável habilidade técnica. Alguns deles, como Manstein, Guderian ou Heinrichs, encontravam-se entre os melhores soldados que o século XX produziu. Outros, como Schörner ou Eicke, representavam algo mais sombrio, a possibilidade de o profissionalismo militar se converter num instrumento sem travão moral. O que os une não é a heroicidade nem a vilania, mas a pergunta que todos eles, em diferentes momentos e com diferentes respostas, tiveram de enfrentar. Até quando se obedece? E o que se faz quando se compreende que a obediência conduz ao abismo? Uns poucos encontraram a resposta na conspiração e pagaram-na com a morte. Outros encontraram-na na rendição e sobreviveram. Muitos nunca a encontraram, ou encontraram-na demasiado tarde para que importasse. A geração seguinte a eles, a que construiu a Bundeswehr dentro do quadro democrático da OTAN, tentou aprender a lição. Se o conseguiu completamente, é algo que o tempo irá dizendo.